Este é o Ataques Animais, e eu sou o Christopher. Hoje, veremos um caso em que um homem empurra a namorada para um recinto de ursos pardos, e naquele momento, tudo se desfaz em segundos. De um cercado no Texas que se torna violento rapidamente, a um rio em Botsuana que parece calmo até deixar de ser. Vamos começar com a primeira história, onde um casal chega a um centro de observação da vida selvagem e as coisas dão errado dentro do recinto. Era 14 de agosto de 2015, em um parque de vida selvagem perto de Rapid City, Dakota do Sul. O local funcionava como um centro público de educação e conservação da vida selvagem, com grandes habitats ao ar livre para espécies norte-americanas, incluindo um recinto de ursos pardos, separado dos visitantes por várias barreiras de segurança. Dessa Corval, de 24 anos, era natural de Montana e trabalhava como arquivista em uma empresa regional de serviços administrativos, vivendo uma rotina centrada no trabalho, na jardinagem doméstica e em um pequeno grupo de conhecidos de longa data. Ela viajou pelo oeste de Dakota do Sul com seu parceiro, Thomas Brielle, de 27 anos, durante uma viagem planejada após um período de tensão no relacionamento, incluindo desentendimentos financeiros e incertezas sobre o futuro. No final daquela manhã, eles chegaram ao Parque de Vida Selvagem, perto de Rapid City, e entraram juntos na área principal de observação. Thomas estava desempregado após perder um emprego em logística de armazém por problemas de assiduidade, e havia preocupações anteriores sobre comportamento controlador no relacionamento, incluindo um boletim de ocorrência, que foi retirado depois. Pessoas que os conheciam descreveram o relacionamento como passando por ciclos de proximidade e distanciamento. E na manhã da visita, ele já tinha bebido antes de chegarem. Durante o tempo que passaram no local, ele ficou quase sempre quieto, um passo atrás de Dessa enquanto caminhavam pela área. Ele apenas a seguia o tempo todo, sem dizer praticamente nada. O Parque de Vida Selvagem continha um grande habitat de ursos pardos ao ar livre, cercado por várias barreiras destinadas a impedir o contato direto entre os animais e os visitantes. No momento do incidente, 2 ursos pardos estavam presentes no recinto e moviam-se por uma área arborizada do habitat. O fluxo de visitantes era o habitual para aquela hora do dia, com pequenos grupos posicionados ao longo das grades de observação a distâncias variadas. Enquanto estava perto da grade de observação principal, Dessa parou para tirar uma fotografia. Thomas se aproximou para ficar ao lado dela e colocou a mão em suas costas. Houve uma breve troca de palavras que os visitantes próximos não conseguiram ouvir claramente. Ele então a forçou fisicamente a passar pelo parapeito externo e pela barreira secundária, caindo de aproximadamente 1 a 2,5 metros da plataforma de visitantes para o recinto abaixo. Ela caiu em um terreno irregular e provavelmente sofreu fraturas e possível lesão na coluna cervical ou traumatismo craniano com o impacto. Ela pode ter permanecido consciente por um breve momento, mas não conseguiu se levantar ou buscar segurança. Um dos ursos pardos reagiu à súbita intrusão e movimento, aproximando-se pouco tempo após a investigação inicial. O animal investigou e então fez contato físico, causando graves lesões por impacto e perfurações, condizentes com um encontro agressivo e defensivo após a súbita intrusão humana no recinto. Um segundo urso permaneceu por perto, mas não atacou diretamente. A forma como tudo escalou tão rápido após a queda nem parece real, mas é. Os ferimentos resultantes foram rapidamente fatais, com provável hemorragia interna grave e extensas lesões internas que levaram a um choque hemorrágico. A equipe ativou sistemas de dissuasão, incluindo alarmes e medidas aversivas, que contribuíram para que os ursos se retirassem após um breve período de monitoramento contínuo da equipe. A equipe e os socorristas só entraram após várias confirmações de que ambos os ursos haviam recuado e o recinto estava seguro conforme o protocolo. Dessa foi encontrada em estado crítico, com ferimentos graves decorrentes tanto da queda quanto do ataque do urso. Ela foi levada às pressas para um centro de trauma, mas faleceu logo após chegar devido a uma forte hemorragia interna e danos graves a múltiplos sistemas de órgãos. Uma análise forense listou a causa da morte como hemorragia massiva, devido a traumatismo contundente, e ferimentos penetrantes sofridos em um ataque de urso, com lesões contribuintes decorrentes da queda. A incapacitação rápida foi provável após o contato inicial com o urso, com ferimentos graves demais para uma luta defensiva prolongada. Thomas Brielle permaneceu na área de observação após o incidente e foi detido pela equipe do local até a chegada das autoridades. Ele foi preso no local, acusado de homicídio em 1º grau e posteriormente condenado. Após o incidente, a instalação fechou temporariamente a área de observação afetada, realizou uma revisão de segurança e atualizou o projeto da barreira naquela sessão. Sempre dizem que vão rever a segurança, e até fazem, mas isso não muda o fato de que algo já deu errado
da pior maneira possível. A divulgação pública foi limitada e regional, sem declarações da família da vítima. O incidente levou a revisões internas dos procedimentos de supervisão de visitantes perto de recintos de alto risco. De um recinto controlado perto de Yellowstone, onde o perigo deveria estar contido, saltamos para um lugar sem nada que impeça o que quer que seja. Terras agrícolas abertas na zona rural do Texas, onde os únicos limites são cercas que nem sempre seguram. Foi no dia 6 de setembro de 2016, em um cercado rural no condado de Frio, Texas, a poucos quilômetros de Pearsall. O incidente ocorreu no final da tarde em terras agrícolas secas e abertas, com pouca atividade próxima e sem testemunhas externas imediatas, além das que estavam na propriedade. Cleet Dervin, de 48 anos, era um agricultor de longa data que cultivava algodão e sorgo em terras secas, na propriedade da família, no condado de Frio. Em 2016, ele estava sob constante pressão financeira, incluindo atrasos em empréstimos de equipamentos e acesso reduzido à irrigação após mudanças na infraestrutura do condado que afetaram o fluxo de água em seus campos. Ele morava na propriedade com seu filho de 16 anos, Breck, e tinha o hábito de consumir álcool regularmente à noite. Uma disputa com um vizinho sobre supostos danos à plantação havia se intensificado ao longo de vários meses. O vizinho mantinha um pequeno haras em terras adjacentes que incluía vários animais usados para passeios leves e treinamento. Registros e declarações posteriores indicaram que Cleet havia entrado no pasto vizinho sem permissão em várias ocasiões e agrediu fisicamente um cavalo durante semanas antes do incidente. Cleet passou por uma abertura na cerca e entrou no pasto vizinho carregando um cano de metal. O cavalo estava perto de um bebedouro no canto mais distante, levemente virado para longe da cerca e seguindo sua rotina habitual. Breck estava na linha da cerca, com visão direta do cercado, e não saiu de sua posição durante a aproximação inicial. O comportamento do cavalo naquele momento foi descrito como alerta e imóvel, com a atenção voltada para Cleet enquanto ele entrava no local. Estar tão perto e ver tudo acontecer deve marcar alguém para sempre. Cleet aproximou-se do cavalo e fez contato usando o cano, levando o animal a sair do canto e virar-se para ele. À medida que a distância diminuía, o cavalo empinou e golpeou, seguido por coices durante a agitação contínua. O impacto o fez cair imediatamente no chão. Ele não se levantou nem mostrou qualquer movimento intencional após a queda. Breck permaneceu na cerca, observando o que acontecia, sem entrar no cercado durante aqueles primeiros momentos. O cavalo permaneceu no cercado após o primeiro impacto e desferiu vários golpes de casco em um curto intervalo. Os golpes foram direcionados à parte superior do corpo e ao tronco, enquanto Cleet permanecia praticamente imóvel. Após o impacto inicial e a queda, ocorreram golpes adicionais durante um breve período antes de o cavalo se afastar. Breck entrou no cercado logo após o movimento parar e alcançou seu pai, que estava... Ele contatou os serviços de emergência e permaneceu com ele no local até a chegada das equipes de socorro. O pessoal de emergência chegou após um curto intervalo de resposta rural, iniciou a avaliação e declarou o óbito no local devido a lesões catastróficas e incompatíveis com a vida. Um médico legista determinou que a causa da morte foi traumatismo craniano fatal devido a impacto por força contundente, com fraturas cervicais e trauma torácico associados. Os resultados toxicológicos indicaram um nível de álcool no sangue de 0,19 no momento da morte. O relatório não identificou evidências de luta defensiva prolongada, além da sequência inicial de impacto e da fase pós-impacto imediata. A avaliação veterinária do cavalo, realizada após o incidente, identificou lesões cicatrizadas consistentes com traumas físicos repetidos anteriormente. O animal não foi sacrificado e permaneceu sob os cuidados do dono após a avaliação. As autoridades locais analisaram o caso e concluíram que a morte foi compatível com um animal reagindo a uma provocação contínua e nenhuma acusação criminal foi feita. Breck Dervin foi colocado sob os cuidados de um parente fora do condado de Frio e não retornou à propriedade. A cobertura local sobre o incidente foi limitada, consistindo principalmente em breves notas em veículos regionais. A cerca do cercado e a área de limite foram posteriormente reparadas, e a operação de hospedagem de cavalos vizinha continuou com suas atividades normais após o processo de revisão. Há uma parte difícil nesse tipo de caso, que não é o momento em si, mas o que vem depois. Para alguém como Breck, não é apenas o que ele viu, é que aconteceu em um lugar que não para de te lembrar disso, mesmo quando tudo parece normal de novo. Um tipo diferente de silêncio aparece em seguida, desta vez ao longo de um rio em Botsuana. Era 19 de julho de 2015, em uma curva afluente do sistema do rio Okavango, a cerca de 40 quilômetros a nordeste de Maun, no Botsuana.
A área era um braço de movimento lento do rio durante a estação seca, com bancos de areia, margens de papiro e canais rasos que pareciam imóveis na superfície. Fan Quarrel, de 22 anos, de Exeter, estava em um ano sabático, após deixar a universidade em liberdade condicional acadêmica. Ele viajava pelo sul da África com um grupo pouco organizado de 5 viajantes que conheceu em um albergue em Maun. O guia deles saiu temporariamente para buscar suprimentos e deveria voltar no dia seguinte, deixando o grupo sem supervisão. A tarde foi passada numa curva do rio com pouca atividade e compartilharam álcool. O grupo discutiu depois atravessar para um banco de areia próximo, baseando-se em estimativas visuais de distância e condições supostamente seguras. Acho que é aqui que já se começa a sentir o quão despreparada a situação realmente está. Priya Nandal começou a gravar enquanto o grupo se movia em direção à margem da água. Ruben Ash disse que a travessia parecia curta e fácil, e não houve verificação formal da profundidade, correnteza ou presença de animais. Eles tinham visto pastores locais atravessarem trechos parecidos antes, o que moldou seu julgamento, mas essas travessias eram feitas em locais seguros e com experiência na água e nas condições sazonais. A curva do afluente ficava na área de um crocodilo do Nilo residente que agentes ambientais descreveram depois como um macho territorial adulto com mais de 4 metros de comprimento. Na estação seca, crocodilos nesses habitats podem ficar quase imóveis perto de bancos de areia ou estruturas submersas, com poucos sinais na superfície. A água parecia calma e refletia, com visibilidade limitada abaixo da superfície. Fan entrou pela margem próxima de calção de banho e nadou em um ritmo constante de nado livre em direção ao lado oposto, avançando vários metros sem interrupção. O grupo permaneceu na margem observando enquanto ele alcançava e passava do ponto central, sem sinais visíveis de perigo imediato na superfície. Sem aviso, houve um movimento perto do banco de areia distante quando o crocodilo surgiu de uma posição submersa e encurtou a distância em segundos. O contato ocorreu logo após o ponto central, com uma mordida na parte superior do tronco e braço esquerdos, puxando-o para baixo da água imediatamente. O impacto causou um trauma grave, seguido por um movimento de rotação mortal, típico da técnica de desmembramento de presas. Ele emergiu brevemente durante o ataque, mas não mostrou movimentos coordenados antes de ser submerso novamente. Priya Nandal continuou filmando por alguns segundos depois que ele submergiu, mantendo a imagem fixa na água e na margem distante antes de baixar o celular. Os outros reagiram imediatamente e uma pessoa caminhou em direção à água rasa, mas parou rapidamente quando ficou mais fundo e eles não tinham certeza do que estavam enfrentando. Alguém no grupo usou então um dispositivo via satélite para chamar os serviços de emergência em poucos minutos. Pessoas reagindo de formas diferentes assim diz muito sobre o quão rápido isso os atinge. Uma equipe de resposta foi enviada de Maun e um helicóptero chegou mais tarde naquela tarde. Apesar das buscas coordenadas ao longo do canal do rio e dos bancos de areia próximos, Finn não foi localizado durante a operação inicial. Os esforços de busca continuaram nos dias seguintes, focando em áreas rio abaixo e vegetação submersa, onde a corrente mais lenta e a visibilidade reduzida dificultaram a localização. Seus restos mortais foram encontrados 2 dias depois, rio abaixo, e identificados por registros dentários. Um exame pós-incidente concluiu que a morte resultou de afogamento combinado com lesões penetrantes e por esmagamento catastróficas, consistentes com a mordida de um grande crocodiliano, com afogamento associado, incluindo lesão torácica grave, provavelmente ruptura vascular importante e afogamento associado. O relatório observou que a incapacitação teria sido rápida devido a graves lesões traumáticas e submersão imediata. As autoridades emitiram uma breve declaração confirmando o incidente e aconselhando a não nadar em habitats conhecidos de crocodilos. A mídia regional em Botsuana e no Reino Unido publicou breves relatos com poucos detalhes pessoais. Familiares recusaram entrevistas. Priya Nandal forneceu um breve relato por meio de um intermediário, mas não divulgou sua gravação publicamente, e outros membros do grupo não falaram publicamente sobre o incidente. Ruben Ash retornou ao Reino Unido e concluiu seus estudos sem mais comentários. O crocodilo envolvido foi avaliado como um animal territorial residente e não foi realocado, permanecendo em sua área estabelecida. Seguimos para o sul da Espanha, onde o perigo não está nada escondido. Faz parte do cenário, só que tratado com menos controle do que as pessoas imaginam. Era 23 de abril de 2017, em uma fazenda particular nos arredores de Ronda, na Andaluzia.
O elefante estava alojado temporariamente nas instalações por uma empresa itinerante de exibição de animais que operava com supervisão limitada e regulamentação formal mínima. Pasco Delvarne, 41 anos, trabalhava como gerente de vendas em uma empresa de pisos comerciais em Málaga e levava uma vida relativamente comum, com viagens sociais ocasionais envolvendo amigos de longa data. Ele participou de uma reunião privada no rancho com vários conhecidos, onde os convidados passaram um longo almoço bebendo, antes de se reunirem perto de um cercado de terra para uma demonstração informal envolvendo um grande elefante asiático adulto, alojado temporariamente por uma empresa de exibição itinerante. O que chama a atenção é a mistura. Bebidas casuais. E de repente, algo tão pesado e imprevisível quanto um elefante diante de pessoas que não estão preparadas para isso. O cercado tinha barreiras básicas e pouca infraestrutura de segurança, e o elefante era guiado por comandos simples dos tratadores, enquanto os convidados tinham uma proximidade incomum para fotos e demonstrações. À medida que a atividade continuava, ele ficou cada vez mais distraído e menos responsivo ao movimento e à aglomeração ao seu redor. Observadores perto da cerca notaram uma dificuldade crescente em manter um distanciamento seguro, e a equipe pediu maior cautela à medida que a situação se tornava mais difícil de controlar, embora a demonstração tenha continuado apesar das preocupações anteriores. Pasco acabou entrando no recinto carregando comida destinada à demonstração e se aproximou repetidamente do elefante a curta distância, enquanto outros observavam por trás das barreiras. Testemunhas notaram depois que a situação já estava pouco controlada, com várias pessoas entrando e saindo das zonas de segurança enquanto o animal interagia com os visitantes. O erro principal foi realmente a falta de limites claros. Pasco continuou se aproximando para alimentar e interagir com o elefante, mesmo quando estava bem óbvio que ele não estava confortável com tanta gente em volta de sua cabeça e tromba. Toda vez que ele voltava, isso só aumentava a pressão em uma situação que já estava tensa. O elefante começou a dar sinais de alerta, como balançar a cabeça, abrir as orelhas e mover a tromba repetidamente. E naquele espaço apertado, sem ter para onde ir, tudo acabou escalando mais rápido do que qualquer um esperava. Esses sinais de alerta não são notados no momento, a menos que alguém esteja prestando muita atenção. O impacto causou um trauma contuso massivo. Múltiplas fraturas nas costelas, compressão torácica grave, lesões pulmonares e hemorragia interna grave seriam identificadas mais tarde como os ferimentos principais. Pasco desmaiou logo após o elefante se afastar e claramente lutava para respirar, parecendo pálido e cada vez mais confuso. A equipe entrou no recinto em segundos e tentou ajudá-lo enquanto os serviços de emergência eram contatados. Ele permaneceu consciente por um breve momento e teria dito que estava com dificuldade para respirar antes de ficar inconsciente alguns minutos depois. As equipes de emergência chegaram com atraso devido à localização rural, e as tentativas de reanimação no local não tiveram sucesso. Ele foi declarado morto logo após chegar ao atendimento médico, com uma análise atribuindo a causa a um trauma torácico contuso catastrófico, hemorragia interna e choque hemorrágico decorrentes dos ferimentos por esmagamento. As autoridades citaram mais tarde múltiplas violações de segurança e regulamentares na instalação, levando a penalidades após a investigação. Imagens de vídeo circularam brevemente online antes de serem removidas, e veículos locais na Andaluzia relataram o incidente em breves resumos nos dias seguintes, com cobertura limitada. Suas redes sociais permaneceram ativas por pouco tempo antes de serem removidas pela família, e o rancho retomou mais tarde operações limitadas sob restrições mais rígidas a demonstrações com animais e interações públicas. Há algo nestes casos que parece sempre um pouco irreal quando os lemos, não porque sejam difíceis de entender clinicamente, mas porque vêm de uma cadeia de pequenas decisões comuns que só fazem sentido no momento. E o próximo é um santuário de chimpanzés na África Ocidental, onde tudo parece controlado até que uma única regra quebrada ou uma fechadura fraca prova que não está. Era 11 de fevereiro de 2014, em um santuário de reabilitação de primatas a cerca de 60 quilômetros de Conakry, na República da Guiné. O recinto fazia parte de um programa controlado para chimpanzés resgatados em um ambiente semiflorestal. Oscar Tenvik, 29 anos, de Tromsø, Noruega, tinha 6 semanas de experiência como voluntário no santuário e estava designado para tarefas básicas de manejo. A equipe o descrevia como dedicado e apegado aos animais, apesar de ser proibido entrar nos recintos sem supervisão. Ele conhecia as regras, todos conheciam.
Marit Ilves, de 27 anos, de Tartu, Estônia, estudante de pós-graduação em antropologia descrita como cautelosa, concordou em acompanhá-lo quando ele propôs entrar no recinto, declarando mais tarde que expressou preocupação, mas não informou a equipe. O recinto abrigava 8 chimpanzés sob a dominância de Koba, um macho de 28 anos, pesando aproximadamente 68 quilos. Ele foi confiscado do comércio de carne de caça quando jovem e viveu no santuário por 19 anos. Chimpanzés machos adultos não são predadores no sentido convencional, mas sua agressividade é social e territorial, podendo envolver força física severa e contínua. Koba teve 2 incidentes registrados anteriormente envolvendo visitantes homens adultos em 2009 e 2012. Oscar entrou em um ponto de acesso restrito, usando uma chave que não estava devidamente controlada enquanto a equipe não estava por perto, basicamente contando que os chimpanzés ficassem no lado leste enquanto ele e Marit ficavam no oeste. Com o primatologista sênior fazendo um exame de saúde em outro lugar e o supervisor voluntário fora do local, eles passaram pelo corredor dos tratadores durante uma parte tranquila da manhã e fecharam o portão atrás deles. Koba já tinha terminado de comer quando Safi se aproximou, e Oscar agachou-se para recebê-la enquanto Marit estava logo atrás dele. Em poucos minutos, Koba saiu da vegetação e parou. Quando Marit se virou para a saída, encontrou-a trancada com a chave no casaco de Oscar, fora de alcance imediato. Koba encurtou a distância em segundos, vocalizando alto e atraindo a atenção de 2 machos subordinados do outro lado do recinto. Esse tipo de velocidade não deixa muito espaço para ninguém reagir. Ele derrubou Oscar na altura dos ombros. Suas primeiras mordidas atingiram o rosto, causando lacerações graves, incluindo a perda parcial do nariz e um ferimento profundo na bochecha esquerda. Ele imobilizou os pulsos de Oscar enquanto Marit gritava para o portão trancado. Koba então causou ferimentos graves na região da virilha, consistentes com agressão territorial de alta intensidade, seguidos de lesões traumáticas nas mãos, incluindo a perda de 2 dedos da mão esquerda e do polegar direito na articulação metacarpal. As vocalizações de Oscar diminuíram pouco depois, e ele ficou minimamente responsivo. Um funcionário da cozinha ouviu a comoção e chegou ao corredor externo em pouco tempo, mas não conseguiu acessar o portão interno. Ele alertou a equipe sênior, que chegou minutos depois, ativou um alarme aversivo e fez com que os chimpanzés recuassem para o fundo do recinto. A equipe sênior usou então uma chave mestra, após confirmar o deslocamento parcial dos animais. Oscar ainda estava consciente, mas em péssimo estado, com grande perda de sangue e sinais de choque piorando rapidamente. Ele tentou dizer algo em norueguês por um momento antes de desmaiar. Os serviços de emergência foram chamados imediatamente, mas a unidade médica mais próxima ficava a vários quilômetros, e o transporte chegou mais tarde naquela manhã. Ele morreu antes de receber atendimento avançado, aproximadamente 12 minutos após entrar no recinto, devido a um choque hemorrágico por lesão vascular femoral e inguinal grave, com trauma facial e de tecidos moles adicional. Os ferimentos incluíram amputação nasal parcial, lacerações faciais profundas, amputações múltiplas de dedos e danos extensos nos tecidos moles e vasculares, consistentes com um ataque de chimpanzé, com ferimentos defensivos limitados nos antebraços e mãos, condizentes com uma breve tentativa de resistência. O santuário suspendeu seu programa de voluntariado após uma revisão interna. Investigadores identificaram falhas nos principais procedimentos de controle, na supervisão durante a ausência da equipe e no cumprimento das restrições de acesso ao recinto. O incidente foi relatado brevemente na mídia internacional, sem descrições detalhadas dos ferimentos. Marit Ilves retornou à Estônia e concluiu seus estudos. Em 2016, ela testemunhou sobre padrões de segurança para voluntários, descrevendo a falta de opções de saída imediata uma vez dentro do recinto. Koba permaneceu no santuário, sob observação e cuidados contínuos. Terminamos em um acostamento nas Montanhas Rochosas. Sem cercado, sem proteção, apenas uma linha de distância tênue que as pessoas costumam julgar mal. Era 26 de julho de 2015, em um mirante à beira do rio no Parque Nacional do Baixo Zambeze, na Zâmbia. O local ficava ao longo de uma curva larga do rio, onde as planícies aluviais se abrem em canais rasos e hipopótamos surgem regularmente perto da margem durante o final da tarde. David Pruell, de 33 anos, de Waukesha, Wisconsin, viajava com sua esposa, Neva, de 31 anos, e sua filha, Iola. Neva tinha acabado de concluir um curso rápido de fotografia e passou grande parte da viagem documentando a paisagem do rio e a vida selvagem. Mais cedo naquele dia, ela observou outros visitantes parados relativamente perto da margem, enquanto hipopótamos permaneciam parcialmente submersos por perto, interpretando aquilo como um comportamento normal de observação. A família não tinha experiência anterior com a grande vida selvagem africana. O mirante dava para uma parte do rio de fluxo lento, cercada por juncos e bancos de areia, onde hipopótamos costumam descansar em grupos submersos durante o dia. Naquela tarde, um grande macho estava parcialmente visível perto da margem.
Não havia nenhum guarda no local. Neva saiu do veículo segurando Yola, enquanto David permaneceu dentro por um breve momento. Ela caminhou até a borda de observação, onde outros visitantes estavam. Então, levantou Yola um pouco para uma visão melhor da água. David percebeu, gritou e correu rapidamente atrás dela pela margem aberta. Pequenos espaços entre as pessoas podem importar muito perto de águas assim. Enquanto David avançava, a água próxima começou a agitar-se. O hipopótamo subiu mais na linha d'água, rompendo a superfície e mantendo a posição perto da margem. Ele bufou repetidamente e manteve uma postura tensa de bloqueio nas águas rasas, criando curtas rajadas de turbulência enquanto permanecia fixo na perturbação da margem. A reação foi instantânea. Quando o hipopótamo avançou na água rasa, o solo e a água ao redor deles se moveram violentamente. Yola foi arrancada dos braços de Neva, com o impacto e jogada de lado na areia, longe da margem. Ela não se moveu de imediato. Neva moveu-se em direção a Yola, mantendo-se perto da borda da área de observação, ainda exposta à margem. Ao mesmo tempo, David continuou avançando pela margem aberta, em vez de recuar, tentando diminuir a distância entre o grupo e o animal que se aproximava. O hipopótamo então saiu das águas rasas em uma investida rápida, acelerando ao longo da margem. A distância diminuiu em segundos. David foi atingido de perto pela massa e pelo corpo do animal, perdendo o equilíbrio e sendo jogado violentamente na areia em um impacto esmagador, compatível com um trauma grave e pouca chance de recuperação. O animal então interrompeu seu avanço e voltou para a água. Tudo acontece muito rápido. Quase não há tempo para reagir quando ele investe. David permaneceu consciente brevemente, voltado para sua filha, supostamente chamando o nome de Neva uma vez antes de seu estado piorar. Pessoas próximas agiram rápido, com um visitante tentando aplicar pressão direta nos ferimentos visíveis, enquanto outros pediam ajuda. Guardas florestais chegaram depois e assumiram o controle da área. Eles prestaram os primeiros socorros onde puderam e pediram mais ajuda. Como o local era remoto, a ajuda médica demorou a chegar. Quando a equipe médica finalmente chegou, examinaram David e confirmaram que ele havia morrido no local. O legista atribuiu a morte a um ataque de hipopótamo, observando graves lesões por esmagamento abdominal e pélvico, com provável ruptura vascular grave e de órgãos internos, impossível de sobreviver sem atendimento cirúrgico avançado imediato. Autoridades da vida selvagem reiteraram avisos sobre manter distância das margens dos rios e notaram que hipopótamos podem atacar em terra com pouco aviso ao perceberem movimento próximo. O incidente teve cobertura regional limitada. Neva não emitiu um comunicado público. Yola foi levada para avaliação médica devido aos ferimentos da queda, incluindo suspeita de choque e possível concussão, após ser arremessada para fora da zona de impacto direto. A família de David Prue pediu privacidade. O hipopótamo não foi rastreado nem removido, seguindo a política padrão de vida selvagem para comportamento territorial. O que restou foi uma breve sequência de decisões comuns na margem do rio. Aproximar-se, manter a posição, interpretar mal águas calmas que se alinharam em segundos para um resultado fatal.